E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Tá todo mundo de quarentena, tá todo mundo em casa, eu tenho certeza que vocês estão se cuidando, passando álcool gel na mão, lavando bem entre os dedos, lava aqui depois, limpa bem as unhas também, polegares, limpa tudo, manda o corona embora. E bora trabalhar um pouquinho, pode ser? Vamos começar a aula sobre gêneros textuais. Como é que funciona a tirinha, tá bom? Bora lá. Bem, se a gente for olhar os tipos de texto que existem em português, são muitos. Então, por que eu pedi para que vocês baixassem o arquivo de PDF sobre as tirinhas e como entender as tirinhas? Basicamente porque a gente precisa entender que a tirinha é uma forma de texto, é um tipo de texto que procura trabalhar não apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal. Então, são duas formas de trabalhar a linguagem. Como assim? Dá uma olhada no seguinte. A primeira tirinha que eu pedi para vocês olharem é aquela tirinha que aparece a China na cama de hospital, tá certo? Essa é a tirinha que eu pedi para vocês darem uma olhada, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho com ela? Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia. Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego e por aí vai. O que essa tirinha traz para a gente poder pensar um pouquinho, para a gente poder entender? Não apenas tem a linguagem visual, ou seja, a linguagem não verbal, em que nós temos alguns elementos do primeiro quadrinho que nos chamam a atenção. Primeiro, não aparece nenhum chinês ali para representar a China. O que aparece é o território da China em vermelho e parecendo realmente um mapa da China, né? Em vermelho com as estrelas ao redor. E essa China, este mapa da China, com uma representação de doença, de estar doente, com ali o termômetro na boca. Por que isso é importante na leitura da tirinha? Porque daí a gente não estigmatiza a segunda tirinha. A primeira tirinha ela não personifica a China na figura de um chinês estereotipado. Eu não preciso ter a figura de um chinês. Eu posso ter o mapa da China que representa todos daquele povo, todos os representantes daquele país. Segundo elemento do primeiro quadrinho. Qual é o segundo? Olha para o médico. O médico ali ao lado com a prancheta. A gente vê ele de jaleco e com a prancheta e também dialogando. A frase dele já também traz um vocabulário de medicina. O seu diagnóstico indica que são duas as doenças que o acometem. O coronavírus, que aí é o assunto que a gente está abordando nesta atualidade. E aí vamos para o segundo quadrinho. É a fala do médico que faz a transição para o segundo quadrinho, a xenofobia. O que é xenofobia? Pessoal de oitavo e nono ano, vocês lembram muito bem o que são prefixos, sufixos e qual é a raiz da palavra. O que é xeno? Xeno é de fora. O que é fobia? Fobia quer dizer medo. Então, xenofobia é medo daquele que vem de fora. Por que xenofobia seria uma doença? Porque a gente não deveria temer aquele que vem de fora ou aquilo que vem de fora. Não deveríamos ter uma aversão àquilo que é estrangeiro, mas sim aprender com o que é estrangeiro. No caso, aprender com a cultura chinesa também a nos defender e a nos proteger. E aí vem o preconceito que aparece na fala daqueles que estão do lado de fora da porta, que seria o resto do povo, as pessoas que têm preconceito, dizendo: fora chinesa, a culpa é da China, comedores de morcego. Estigmatizando, como se dissesse que qualquer chinês, todos os chineses, são culpados pela questão do coronavírus. O que a gente sabe que está errado, é uma inverdade, uma mentira.
Isso aconteceu de modo geral porque nós, os seres humanos, nós, população, estamos invadindo cada vez mais terras que não pertencem, não são nossas naturalmente, mas são da natureza de modo geral. E aí, querendo ou não, nós não estávamos preparados e veio o vírus corona, né? Dê uma olhada já na segunda tirinha, que eu quero que vocês prestem atenção. Vou aqui abrir para vocês poderem ter acesso. Ó, cientirinhas, falando de uma tirinha sobre cientistas, sobre ciência, né? Por que todos estão evitando o Rogério? Aí o outro comenta, ele acabou de voltar da China, o povo tá com medo do coronavírus. Ah, que bobagem! Li na internet que a epidemia já foi superada. Jura? Anunciaram uma vacina? Aí a consequência do diálogo. É um chazinho natural. Vacinas são veneno, faz anos que eu não tomo uma. E aí o comportamento do outro numa linguagem não verbal. Agarrado no Rogério, que mesmo tendo voltado da China, parece ser mais inofensivo do que o outro, que não toma vacinas, não se cuida, e além de tudo parece ter um discurso de ignorância. Então, a tirinha é um bom recurso para, entre linguagem verbal e linguagem não verbal, debater a atualidade. É claro, vai ter um viés de crítica e vai ter um viés de comicidade, de humor. Então é importante a gente poder também estar muito atualizado com as questões da atualidade, as questões do momento, o que está acontecendo no momento, para poder entender o que uma tirinha está se propondo a debater. No caso, a gente vê 3 funcionários de uma empresa, 2 conversando sobre um terceiro, um que veio da China e pode estar com o coronavírus. Mas vamos falar a verdade. O que traz mais medo do que o vírus em si? É a falta de informação sobre esse vírus. E é isso que ele vai debater dentro desse contexto, dentro dessa tirinha. Por isso eu gostaria de trazer uma última, que aí também é uma consequência, né, um debate interessante sobre o coronavírus, mas num outro patamar, numa outra estética. Dê uma olhada aqui rapidinho. Temos ali um trabalhador dentro de um escritório e agora a moda é estar trabalhando em casa para evitar o contato físico, né? E aí vem uma ligação de um funcionário ligando para o programador. Oi, programador. Aqui é o Alfredo da contabilidade. Estou trabalhando aqui em casa. Daí você pode me ajudar a instalar o Linux? Tá, por telefone é meio difícil, mas posso também te passar uns vídeos. Me diz uma coisa. Por que você decidiu usar Linux logo agora, em isolamento? Sabe o que é? A gente está bem preocupado aqui com o coronavírus. Não estamos saindo para nada. Não estamos vendo ninguém. Daí eu lembrei que semana passada você e o PA estavam no café conversando e falaram que quem usa Linux não pega vírus. Eu gostei dessa tirinha. Ela trabalha com uma coisinha de nerd, né? Que é quem gosta de mexer com o computador. E o que é Linux? Linux é um sistema operacional tipo Windows, mas que pouca gente usa e que realmente ele bloqueia muitos vírus de computador. Agora, vamos falar bem a verdade. O Alfredo, esse cara da contabilidade, ele é interessante por uma coisinha. Ele retrata o grosso das pessoas que estão no Brasil, né? Que acha que vírus é qualquer coisa, né? Um vírus de computador pode afetar uma pessoa. E vamos falar a verdade, eu sei que vocês são alunos, vocês são ligados, vocês são muito inteligentes, mas quantas vezes a gente já ouviu uma pessoa mais velha dizer que não mexe aí demais no computador que vai pegar vírus, né? Que esse discurso muitas vezes é de pessoas que realmente não têm conhecimento de informática. E aí ele mistura 2 conteúdos, né? Um lado, as pessoas que estão realmente com muito medo do coronavírus e, por outro lado, as pessoas que estão desinformadas, de um modo geral, nas coisas do Brasil. Tá certo? Por que trabalhar com essas tirinhas é importante? Porque, querendo ou não, a gente vai enxergar muito conteúdo relacionado com o coronavírus, as contaminações, a forma como políticos e pessoas
de modo geral, estão lidando com essa pandemia. Sendo assim, eu te peço para analisar a tirinha do Armandinho que está no exercício aí para vocês. Né? Vocês veem que as crianças estão ali debatendo e conversando sobre como é que elas devem se comportar com relação ao coronavírus e a forma de se precaver e de se proteger em relação às outras pessoas, principalmente os mais velhos. Então, como atividade, eu peço que tu leia essa tirinha do Armandinho, tá aí no PDF, e eu quero que tu escreva no teu caderno um parágrafo sobre como é que tu estás lidando com esse isolamento. Né? Eu sei que deve estar sendo difícil ficar em casa durante todo esse tempo, e eu tenho certeza que vocês estão fugindo de casa de vez em quando, o que não deveria. Vai para casa. E aí lá em casa, na sua casa, vocês vão pegar o caderno e vão escrever um parágrafo interpretando o que o Armandinho diz sobre a gente se cuidar em relação aos outros, para a gente não transmitir o vírus para os outros, e como é que a gente pode desenvolver empatia sobre isso, né? De modo geral, o que vocês entenderam da tirinha do Armandinho e como vocês estão lidando com o coronavírus, tá bom? Faz isso como atividade para nós, tudo certo? Tenho certeza que todos estão trabalhando bastante, todos estão contribuindo bastante, vocês têm atividades dos outros professores para poder realizar, e esta já fica como uma atividade de linguagens para todos os meus alunos, tá bom? Um grande beijo, fiquem tranquilos, fiquem em paz, e todo mundo lavando as mãos, passando álcool gel, se protegendo numa boa e, principalmente, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Um grande beijo, fiquem em paz, até mais, tchau, tchau.